Vamos ler juntos. Diz assim: Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados. E lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Te agradeço porque nós temos livre acesso a ela, Senhor, e podemos ler, Senhor, quando quisermos, Pai. E obrigado, Senhor, porque através dela o Senhor fala conosco. O que eu te peço, Pai, é para que os nossos ouvidos estejam sensíveis a ouvir a tua voz, Senhor Jesus. Nos dê discernimento, Pai, e nos dê sabedoria para entendermos a tua palavra, Senhor. E também nos auxilia, Pai, com teu Espírito Santo para colocarmos em prática aquilo que aprendemos da tua palavra, Senhor Jesus. Que nós possamos refletir o teu amor, Senhor, por aquilo que nós lemos na tua palavra, aquilo que nós aprendemos, Senhor Jesus. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Essa parábola é bem conhecida, né? E essa parábola, não sei se você sabe, mas ela foi contada por Jesus depois que foi feita uma pergunta para ele. Pedro, apóstolo que eu gosto muito, né? Já falei para vocês. Ele fez uma pergunta para Jesus. Ele disse assim: Pedro já tinha entendido que ele estava seguindo a Jesus. Pedro já tinha entendido isso e falou para Jesus assim: nós deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós? Pedro já tinha entendido que ele estava seguindo Jesus, mas ele queria saber o que aconteceria dali para frente. E Jesus ele respondeu, por ocasião da regeneração: vocês terão 12 lugares. Quando eu for subir no trono, vocês terão 12 lugares, referindo aos 12 apóstolos. E ali, vocês terão a sua recompensa. E Jesus, ele conhecia o coração de Pedro, e Jesus, ele conhecia o coração de todos os apóstolos e daquelas pessoas que estavam seguindo a Jesus, e eu tenho certeza que Jesus percebeu que eles se encheram de orgulho, né? Nós teremos essa recompensa. E logo depois, Jesus falou assim: contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão os primeiros, e contou essa parábola. Essa parábola, então, ela conta de um senhor que era dono de uma vinha, e ele foi procurar trabalhadores. Eu não sei como é que diz a sua versão, mas a minha diz de manhã cedo. Algumas dizem de madrugada, algumas têm diz algo bem interessante, diz, eu anotei aqui, deixa eu ver onde que eu anotei, ao romper da aurora.
cedinho, 5 horas, 5:30 da manhã, 6 horas, ele foi lá buscar trabalhadores. Se vocês querem trabalhar na minha vinha, nós queremos. Então tá bom, eu vou pagar 1 denário para vocês. 1 denário era uma moeda romana que equivalia a 1 dia de trabalho. Você trabalhava o dia inteiro e você tinha direito de receber aquele denário. Vocês aceitam? Nós aceitamos. Foram lá trabalhar. Às 9 horas da manhã, esse dono saiu da vinha e fez a mesma coisa. Encontrou um grupo de pessoas que estavam lá na Praça Central. Vocês querem vir trabalhar na minha vinha? Né? Queremos. Só que ele não ajustou o valor desse outro grupo das 9 horas da manhã. Ele não disse, eu vou te pagar tanto. Ele simplesmente, vou pagar um preço justo. Eles confiaram e foram. E esse dono foi lá às 9 horas da manhã, ele foi lá ao meio-dia, pegou outro grupo de pessoas, ele foi lá às 3 horas da tarde, pegou outro grupo de pessoas, e ele foi lá às 5 horas da tarde e pegou outro grupo de pessoas, fazendo o mesmo convite. Vocês querem trabalhar na minha vinha? E não acertou valores com os outros grupos, ele somente acertou o valor com o primeiro grupo. Muito bem. Eles trabalharam o dia todo. O primeiro grupo trabalhou o dia todo. E o primeiro grupo, ele sofreu um pouquinho mais, porque ele trabalhou o dia todo, no sol quente, trabalho braçal, pesado. Talvez almoçou lá debaixo de uma árvore, na sombra, continuou trabalhando. Das 9 horas trabalharam um pouquinho mais. Ao meio-dia, tiveram a manhã de descanso. Às 3 horas da tarde, às 5 horas da tarde, foram o último grupo. Acontece que pela lei judaica, o dia termina às 6 da tarde. Então, às 6 da tarde, o empregador precisa fazer o pagamento para esses empregados. Às 6 da tarde. Então, esse empregador chamou o seu administrador e falou, pague aos empregados, né, faça o pagamento a eles. E ele só deu uma orientação, eu quero que você pague os últimos, o último grupo primeiro. E assim sucessivamente até o primeiro grupo. Foi essa a orientação que o administrador recebeu. Esse empregador, ele fez questão que o primeiro grupo de trabalhadores testemunhasse o pagamento do último grupo. O primeiro grupo foi olhando todos os pagamentos. E eu imagino essa cena. Porque o que tinha sido chamado às 5 horas da tarde, você conseguiu fazer o cálculo de quanto tempo ele trabalhou? Se ele foi chamado às 5 horas da tarde, e o pagamento foi feito às 6 horas da tarde, ele trabalhou 1 hora, certo? E eles viram aqueles pagamentos sendo feitos, e o pregador veio e pagou 1 denário. Por 1 hora de trabalho, ele pagou o dia todo. E eu imagino aqueles primeiros lá, se enchendo assim, se aquele que trabalhou 1 hora ganhou 1 denário, eu vou ganhar mais. E daí foi pagando 1 denário, 1 denário, 1 denário, 1 denário, para cada pessoa daquele grupo. E quando chegou no primeiro grupo, eles se surpreenderam, porque o que eles receberam? 1 denário. E eles não ficaram satisfeitos. Você acha justo o que esse empregador fez? Imagina você como empregador, né? Como empregador. Se acontece isso na tua empresa. Você pensou nisso? Se aquele funcionário que chegou de tarde, de meio-dia, passou a manhã em casa, ou resolvendo alguns problemas, mas chegou. Imagina como é que aquele empregado vai se sentir que trabalhou o dia inteiro. Certo? E imagina você como esse empregado que trabalhou o dia inteiro olhando o teu colega de trabalho fazer ali só uma partezinha do seu trabalho. E daí ele vai receber o mesmo salário que você no final do mês? É justo isso? Aos olhos do homem, aos olhos humanos, isso é muito injusto. Mas Deus, ele pensa diferente, né? O pensamento de Deus, ele é incrível. Inconformados, aquele primeiro grupo de trabalhadores, o que eles fizeram? Pegaram o seu denário e foram para casa. Certo? Não. Eles foram reclamar com o empregador. Né? Você está nos igualando o nosso trabalho com o trabalho daquelas pessoas que trabalharam 1 hora. Você está os igualando a nós. E o empregador olha para essa pessoa, talvez aquele líder daquele grupo, né, e diz assim, amigo,
E quando eu olho essa palavra, ela tem a conotação de reprovação. Mas eu sinto muito amor quando ele diz amigo. Sabe Deus, assim, quando fez alguma coisa errada, e Deus fala assim, filho, pensa um pouquinho melhor. Sinto isso quando eu vejo essa palavra amigo. Eu te paguei o que é devido. Nós tínhamos combinado isso. Porque aquele grupo tinha aceito a proposta de receber esse um denário. Eles aceitaram. Vocês vão receber um denário. Beleza? Beleza, nós vamos. Então, por que é injusto se eu paguei o que é devido para vocês? Se eles entrassem com uma trabalhista, eles não iriam ganhar, porque foi o combinado. Certo? Foi o combinado, foi o acertado. Muito bem. O dono da vinha, ele falou, eu faço o uso do meu dinheiro da forma que eu quero. Então, se eu quero pagar mais a eles, o que vocês têm a ver com isso? Meu dinheiro. Pegue e vá, né? Vão. A ideia central dessa parábola é a livre recompensa do reino dos céus. Jesus, ao ensinar essa parábola aos seus discípulos, porque ele estava falando ali a Pedro, aos seus discípulos, aquelas pessoas que seguiam a Jesus, que entenderam que estavam seguindo a Jesus. E ele disse, ele estava demonstrando, Jesus está demonstrando que ele não trata os homens por mérito. Deus, ele não está interessado naquilo que eu ou você fazemos de bom. Não importa o que você está fazendo de bom. Não importa. Se eu sou honesto no meu trabalho, se eu trabalho na igreja, eu ajudo, se eu faço todas as coisas certinhas, não é mais do que a sua obrigação como cristão. E não é porque você é muito bom que aí Deus vai te recompensar. O nosso Deus, ele é tão grandioso que ele não é um Deus de toma lá da cá. Ele não é um Deus de toma lá da cá. Não importa, Deus, eu vou te dar tanto de dinheiro, de dízimo, de oferta, e o Senhor vai me dar isso em troca. Deus não faz isso. Deus, eu vou fazer tal coisa, eu vou levar tantas cestas básicas para não sei aonde, e o Senhor vai me recompensar com tal coisa que é o meu pedido. Deus, eu vou fazer tudo certinho daqui para frente e o Senhor vai me recompensar. Deus vai te recompensar porque Ele é um Deus abençoador e porque Ele te ama e não porque você faz algo de bom. E essa obrigação de dar o dízimo, de dar oferta, de levar a cesta básica, de cuidar do teu irmão, é tua obrigação como cristão, é minha obrigação como cristão. Para Deus, não há marginalizados, excluídos, indignos. Há homens e mulheres que são filhos de Deus e que Ele ama. Para Deus é isso. Não importa a tua classe social, não importa a cor da tua pele, não importa o que tu tem feito. Deus, Ele te ama porque tu é filho dEle. Jesus, Ele simplesmente te oferece e a Pedro, que é de graça. E a graça de Deus, ela não pode ser medida, e ela não pode ser dividida na proporção daquilo que você faz. Ela é de graça, Ele simplesmente vem e te entrega. E Deus trata todos com igualdade. Não importa se você aceitou trabalhar na vinha, lá na tua juventude, ou se você aceitou trabalhar na vinha lá no leito de hospital com 80 anos de idade. No fim da sua vida. E eu quero deixar bem claro aqui que isso não significa que então eu posso ter uma vida totalmente errada e só aceitar Jesus no final que eu terei a recompensa. Deus conhece o teu e o meu coração. Deus sabe que não funciona assim. E outra coisa que é de graça é o privilégio de trabalhar na vinha. Não é um fardo. Não é um peso. O fato de nós termos essa abertura para trabalhar na vinha é um privilégio. E quando
Pedro pergunta para Jesus assim: o que será de nós? É uma pergunta genuinamente humana. E a resposta de Jesus é uma resposta genuinamente divina. É a graça. Essa é a tua recompensa. É a salvação. E nosso Deus é um Deus generoso. O nosso Deus é um Deus bondoso. É isso que está demonstrando. E Ele faz tudo isso não porque você é bom. Ele faz isso porque Ele te ama. Porque se fosse pelo nosso merecimento, se fosse por nós não teríamos nada, porque nós não somos nada. Nós não somos absolutamente nada, mas Deus, Ele nos trata como tudo. E Deus, Ele nos trata como tudo, porque Ele era tudo. Jesus foi tudo quando Ele se entregou por nós. E foi a vida dEle por nós. Deus, Ele nos trata como tudo porque Ele nos ama. Se fosse pelo nosso merecimento, nós íamos merecimento. Não porque pelo que eu faço eu vou ganhar o céu. Você vai ganhar o céu. Porque Deus te ama. Porque Jesus se entregou na cruz por você. É de graça. Amém? Sejamos gratos todos os dias por essa graça. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor veio à terra, Senhor, por nós, como homem. Obrigado porque o Senhor se entregou, Pai, numa cruz e derramou o seu sangue, Pai, mesmo sem pecado algum, Senhor, porque era nós, Senhor, que merecíamos essa cruz. Porque somos nós que somos pecadores, Pai, e não o Senhor. Obrigado, Pai, porque quando o Senhor soprou fôlego de vida em nós, o Senhor sabia que a gente ia errar e mesmo assim nos criou. Mesmo assim nos fez e mesmo assim bolou um plano perfeito para que nós fôssemos salvos e reconciliados contigo, Senhor Jesus. Isso é um amor tão grande, Pai, que nós não temos nem como imaginar esse grandioso amor, Pai. E esse amor, Pai, ele vem de graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso e generoso. Obrigado porque o Senhor derrama sobre as nossas vidas bênçãos, Pai, mas não é porque nós somos bons ou porque nós temos feito algo de bom, Senhor Jesus. Mas é porque o Senhor é um Deus generoso e bondoso, Pai. Paizinho, nos ajude, Senhor, a sermos bons. Mas não com o intuito de recebermos a recompensa, Pai, mas porque nós queremos ser teus imitadores, Pai. Porque nós queremos refletir o teu amor para que outras pessoas, Senhor, venham a conhecer a tua salvação, Pai. Que nós não sejamos, Pai, cristãos interesseiros que somente buscamos o céu, Pai. Não deve ser esse o nosso desejo, Pai. Nos auxilia com isso, porque por nós, Pai, sozinhos, nós não somos capazes, Senhor Jesus. Nós precisamos do teu auxílio, Pai. Muito obrigado por quando nós erramos, quando nós pecamos, o Senhor nos pega pela mão e nos levanta, Senhor, quantas vezes for necessário, porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso, Pai. Coloca, Senhor, cada vez mais no nosso coração, Pai, o desejo de estarmos cada vez mais perto de Ti, Senhor, porque nós podemos viver a Tua presença aqui, Pai, nós não precisamos esperar pelo céu, Senhor. Porque no nosso momento de secreto, Pai, a gente pode ter o Senhor bem pertinho de nós, Pai, então nos auxilia com isso, Senhor Jesus. Pai, perdão, porque nós somos falhos, Senhor. Falhos com os nossos irmãos, falhos com as nossas famílias, Senhor, mas o Senhor é um Deus que perdoa, Pai. Muito obrigado porque nós erramos e o Senhor nos perdoa. Nós erramos e o Senhor nos perdoa. Paizinho, tudo que nós temos, Senhor, vem de graça de Ti, Pai, e nós não temos como pagar, Senhor Jesus. Então, nos ensina a sermos gratos por tudo que o Senhor nos dá e principalmente, Senhor, pela Tua salvação. Coloca no nosso coração, Pai, o desejo de entrar, Senhor, de trabalhar nessa vinha. Pai, permanece conosco, Pai, durante essa noite. Que nós possamos lembrar, Senhor, do que nós escutamos aqui e Teu desejo de colocar em prática, Pai. E permanece conosco durante a nossa semana, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.
Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus,